A gente vai disponibilizar essa reunião para quem estiver lá na comunidade do WhatsApp. E quem quiser reassistir também, a gente vai deixar lá por um tempo, tá bom? Não consegui colocar como anfitrião, Júlio. Mas o Júlio vai ajudando vocês, tá bom? Sejam muito, muito, muito bem-vindos à Semana Vaganova. Essa semana muito especial, onde eu venho para democratizar o método Vaganova, né? E também é uma semana que antecede a abertura da nova turma da extensão universitária do método Vaganova, o único curso reconhecido pelo MEC atualmente, tá? É uma grande satisfação para mim ter conseguido essa certificação e poder estender a vocês, professores, e levar o método Vaganova para todo mundo de forma democrática e de forma que a gente possa aplicar na nossa realidade, que é completamente diferente lá da Rússia, né? E de escolas oficiais que existem fora de lá, mas que tem outra realidade, com aulas todos os dias, com alunos que são selecionados, e muitas vezes eu percebo que isso se perde na nossa realidade. A gente começa a acreditar que o método são só para essas pessoas que são selecionadas, que têm um talento natural, que já têm um físico predisposto ao balé. E muitas vezes a gente acredita que não pode aplicar o método por conta disso. E eu sempre venho aqui para tirar essa coisa da cabeça de vocês e provar por A mais B que isso não é verdade. Isso foi construído ao longo do tempo na história da dança para dificultar realmente o acesso, tá? Mas hoje em dia a gente consegue ter acesso a isso e eu quero mostrar isso tudo para vocês nessa, tá? Eu vou aproveitar para dizer que a extensão universitária abre as inscrições na sexta-feira, dia 6. Para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, a gente vai dar um desconto para vocês entrarem nessa turma. E eu preparei um presente muito especial que eu até trouxe para mostrar para vocês. Os 7 primeiros que se inscreverem no curso completo vão ganhar de presente esse livro, que foi da própria Vaganova. Ele está traduzido para o português, a gente vai falar dele hoje aqui na aula, que é o livro Fundamentos da Dança Clássica. A gente fala que a Bíblia do método Vaganova foi escrita pela própria Vaganova. E ainda a gente vai dar um conjunto de 6 CDs para acompanhar as aulas de balé de vocês, da pianista Delma Nicolassi, que também especializado em método Vaganova, então as músicas são bem apropriadas para o que a gente precisa, tá? Vamos lá dar início à nossa aula? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês falam se vocês estão me vendo. Vendo a tela e me vendo também, tá? Hum, Vocês veem a apresentação? Sim? Conseguem ver? Então, ótimo. Bora lá, então. Hoje, nessa primeira aula, é uma aula bem especial. Eu fiz uma pesquisa muito mais profunda do que eu já tinha feito, inclusive, para a gente falar aqui um pouquinho de quem foi a Vaganova. Não só a Vaganova professora que criou o método, mas a Vaganova desde a sua infância, todo esse processo que ela teve, ela como bailarina, e todas as dificuldades que ela teve. Porque às vezes a gente acha, foi fácil ter criado o método, e na verdade não foi, tá? Então eu fiz uma pesquisa bem, bem profunda, então essa aula hoje vai ser bem especial. E além disso, a gente vai apresentar para vocês o que é o método Vaganova, o que é esse método, e os elementos fundamentais para vocês já poderem aplicar aí na realidade de vocês. Então, quando sair daqui hoje, se vocês quiserem já colocar em prática na aula de vocês, vai dar certo, vocês já podem acrescentar, tá bom? Bom, vamos lá. Quem foi Agripina Vaganova? Tá? O nome completo dela é Agripina Yakovlevna Vaganova. Esse nome do meio como se fosse um pronome russo que eles usam, que é em referência ao nome do pai da pessoa, né? Então, todas as pessoas têm esse segundo nome em referência ao pai. E ela nasceu em São Petersburgo em 1879. Ela era de uma família de classe muito baixa. Ela era filha do porteiro do Teatro Mariinsky. Eu coloquei porteiro porque eu não sei o nome exato para isso, mas era a pessoa que acompanhava as pessoas até o seu assento. Sabe quando você chega no teatro e tem alguém que te leva até seu assento? Esse era o pai da Vaganova. Ele trabalhava já no Teatro Mariinsky,
tá? Que hoje tem o nome dela, Escola Vagana, né? 8 anos depois, na verdade com 10 anos de idade, ela entra na Escola Imperial, que hoje tem o nome dela, na Escola Imperial do Teatro Marinense, que era a escola oficial. E essa escola aceitava muitas pessoas de baixa renda, tá? Então eram filhos de servos, filhos dos empregados do teatro, filhos de militares, eram pessoas de baixa renda que entravam no teatro. E 8 anos depois, em 1897, ela se forma e entra no Teatro Mariinsky como corpo de baile. E aqui ela percebe que os seus anos de estudantes foram pobres, no sentido de ensino e de dar para ela material para ela conseguir ser uma grande bailarina. E aqui ela coloca no diário dela uma frase que eu acho muito importante. Era evidente que eu não progredia. E essa consciência era horrível. Foram aqui que começam meus tormentos de insatisfação, tanto comigo mesma quanto com o antigo sistema de ensino. O que acontecia? Nessa época, apesar de existir uma escola, né, imperial, onde os alunos eram ensinados, não existia um programa de ensino, não existia uma linha a se seguir. Então, cada professor dava o que ele achava melhor naquele momento. Eles não tinham uma linha onde havia uma continuidade. E isso deixava o ensino muito fraco, porque faltavam, né? Ficavam faltando lacunas no desenvolvimento do aluno. E aí, a Vaganova sentia isso e ela foi progredindo, né, nas fileiras do corpo de baile muito lentamente. Então, ela começou lá na última fila e foi muito aos pouquinhos subindo, 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 né? E as pessoas até diziam que ela não tinha beleza nem encanto. Ela não era considerada, assim, uma bailarina muito graciosa. Aqui é uma foto dela pequenininha e eles também falavam que ela não era uma aluna muito proporcional. Nessa época não existia ainda a seleção por físico, mas existia uma seleção pela proporção do corpo. Então, se o corpo era proporcionalmente bonito. E aí aqui eles falavam que a cabeça dela era muito grande, enfim, ela não era muito querida nesse sentido, tá? Ela só vai ter um papel importante, assim, chegar a ter um papel importante na temporada de 1901 e 1902, que ela dança Hebe no Balé Despertar de Flor, tá? E apenas 14 anos depois de ter entrado na companhia, isso em 1911, que ela conquista um papel como primeira bailarina, né? Como papel principal de balé, que foi Naila do Balé Las Sources. E aí, alguns anos depois, ela interpreta Odete Odile, em 1913, em 1914, Donzela Kizarin, o Cavalinho Corcunda. Em 1916, faz o papel principal em Giselle. Mas as pessoas não receberam bem a Vaganova como uma grande bailarina, tá? Ela não foi considerada assim com muita beleza, com muito encanto, não era tão graciosa, então ela não foi bem vista pelos críticos, e ela só é promovida realmente a primeira bailarina em 1915, na véspera de sua aposentadoria. Ela vai se aposentar em 1917, então faltava muito pouquinho tempo. E os papéis que ela dançou não foram tão significantes, tanto que eles não foram listados no anuário do Teatro Imperial, então não aparece lá o nome dela nesses anuários. O que é uma grande, assim, decepção, né, para uma bailarina, porque você quer ser reconhecida, tá? Mas, apesar disso ter sido, assim, uma decepção para ela, isso ajudou muito na preparação dela como uma futura professora e também diretora da companhia, tá? Um outro detalhe importante é que nessa época de Vaganova, ela viveu com o Petipa, ela viveu a grande era do Petipa lá na Rússia, quando ele montou todos os grandes balés que a gente conhece hoje, Lago dos Cisnes, Bela Adormecida, enfim, Quebra-Nozes, todos esses balés, ela viveu isso. Então ela viu muito de perto o que precisava nesse trabalho de Petipa e ela foi muito a fundo para entender o que precisava para chegar lá, tá? E ela era uma pessoa que estudava muito em si mesma. Então, ela conseguiu, através dos estudos dela, melhorar a sua técnica para conseguir chegar, né, e fazer as variações. Tanto que ela foi considerada, por um dos críticos da época, a rainha das variações, porque ela tinha uma bravura, ela conseguia fazer movimentos muito difíceis, apesar deles não acharem tão gracioso,
mas ela tinha uma potência, sabe, de fazer movimentos muito difíceis nas variações que outras bailarinas não tinham, tá? E a Vera Krasovskaya, que é uma historiadora da dança, da época da Vaganova, né? Ela fala assim, que a Vaganova ela se tornou uma fervorosa crente nos princípios acadêmicos incorporados na obra de Petipa, na técnica que constituía sua própria fundação. Ou seja, ela conseguiu pegar tudo que precisava para dançar os balés de Petipa, para se tornar uma grande bailarina e diluir isso dentro do método dela. Então, ela foi muito inteligente nesse sentido. Ela já sabia o que era necessário para dançar os grandes balés, e dentro do método que ela criou, ela conseguiu criar uma progressão que a bailarina conseguisse dançar isso ao final, tá? Ela se aposenta em 1917 e foi um momento bem difícil na carreira dela, tá? Por quê? O ano de 1917 é quando inicia a Revolução Russa. Não sei se vocês estudaram na escola, se vocês lembram, mas a Revolução Russa é quando cai o czarismo na Rússia e a Rússia se torna uma república socialista, tá? Mas em 1917 começa-se a Revolução. Então imagina, a Rússia estava aquele caos, né, de confusão, de tirar o czar, de entrar um novo poder, esse poder até se assumir, se estabelecer, leva um tempo. Então foi uma confusão na Rússia nessa época. E o marido dela, na véspera do Natal, se suicidou. Por quê? Porque ele trabalhava para o antigo regime, para o czarismo, e ele não conseguiu se adaptar e segurar a pressão da nova realidade. Então ele se mata na frente da árvore de Natal dela, na véspera de Natal. E ela tinha um filho com ele, então ela agora vira o ganha-pão da família, ela tinha que sustentar esse filho. Só que o que acontece? Ela acabou de se aposentar e com a guerra os preços disparam, eles cortam a pensão que ela tinha e ela se vê sem saída, assim. Então ela volta em 1918 aos palcos, se apresentando em shows de variedades e de revistas. O que não era, assim, considerado um privilégio, já que ela tinha sido uma bailarina do Teatro Mairinsky, né? Isso era como se fosse descer um degrau do que ela já tinha conquistado. Mas, ao mesmo tempo, para poder sustentar a sua família, ela começou a lecionar na escola fundada por Barão Nichols e na escola de balé fundada por Wolinski, tá? Percebam que não é a escola imperial. Então, não é porque ela se aposenta que ela já vai para o Teatro Imperial dar aulas e nada disso, tá? Ela passa por uns momentos bem difíceis até ela ser aceita lá na escola, tá? E apesar da realidade difícil da guerra que estava acontecendo, né? A vida teatral começou a florescer. O que aconteceu? Os teatros imperiais foram considerados como um tesouro nacional, algo muito importante para a Rússia que eles não podiam perder apesar da revolução. E o novo governo pega esses teatros e o que vai diferir é que agora esse teatro vai pertencer ao povo, então eles vão dar acesso ao povo de ir no teatro. Por isso que se você for na Rússia hoje, qualquer pessoa vai no teatro, você vai ver a pessoa mais pobre indo no teatro com esse costume de ir ao teatro por conta desse movimento que teve nessa época, tá? Mas nem sempre foi assim, porque quando Lenin entrou no poder, ele censurou e tentou tirar o balé clássico da União Soviética. Só que ele percebeu que o balé clássico fazia parte da alma russa, fazia parte do nacionalismo que eles tinham, que eles queriam implantar ainda mais, né? E aí ele descobriu que o balé seria uma ótima forma de educar as massas, tá? Então ele manteve a escola de balé, manteve os teatros e começou a usar o balé como uma manobra política também, para manipular toda a massa, tá? E aí, a reforma do balé clássico em balé nacionalista, num balé típico da União Soviética, começa em meados de 1920, tá? Nessa época, em 1920, é que Vaganova vai ser recrutada para voltar para o Teatro Imperial. Primeiro ela entra para dar aula para a companhia, e também vai dar aula para os anos iniciais da escola, tá? Só que o que acontece? Os professores que estavam lá, os grandes professores, os grandes mestres, eles começam a sair da Rússia, porque está tendo a guerra, então eles fogem, né, da Rússia, partem para o Ocidente
E a Vaganova vai a cada vez mais assumindo mais aulas, até chegar nas turmas avançadas da escola, tá? E com isso, ela vai desenvolvendo e aplicando o método dela, que ainda não está formado, ainda está sendo desenvolvido por ela e aplicado nessas alunas que ela tem na escola oficial, tá? E uma coisa muito importante é que a Vaganova ela era fascinada por ensinar, tá? Ela adorava o processo, a moldagem das mentes, dos corpos, dos movimentos, o despertar da personalidade e a maneira como a técnica da dança, né, da escola, poderia se tornar cada vez maior, com mais bravura, com mais ousada e cada vez melhor. Então, ela vai em busca disso, de revolucionar esse método. E aí começam a surgir as primeiras bailarinas. Ops, sumiu aqui minha apresentação. As primeiras bailarinas formadas por ela. A primeira delas foi a Marina Semionova, em 1925. Depois, em 1926, a Olga Jordan. E, em 1928, a Galina Ulanova. E aí eles percebem, na Rússia, como aquele ensino da Vaganova fez diferença. Como a partir dessas bailarinas nasce um novo balé dentro da Rússia. E é nesse momento que eles pegam a Vaganova e colocam ela como um grande nome e assumem que esse vai ser o método agora oficial da Rússia, tá? Então, em 1934, foi um ano muito importante para ela. Ela primeiro recebe o título de Artista do Povo da República Socialista Soviética, tá? E nesse mesmo ano, um departamento de pedagogia foi aberto na escola, né? E o seu livro Fundamentos da Dança Clássica aparece, é lançado, tá? E ele rapidamente se torna o tratado mais influente sobre pedagogia clássica publicado em inglês, que é esse livro aqui, que quer entrar na extensão universitária, não vai dar para ver, ele está cortando, vai receber, tá? E aí, o que acontece? Essa gestação do método, né, coincide exatamente com a revolução cultural que está acontecendo nesse final da década de 1920. E o que os críticos falavam? Que o balé antigo, ele era atrasado, ele não era atual e que ele precisa ser reformulado. E a Vaganova consegue reformular isso dentro do novo conceito da República Socialista Soviética. E aí, para vocês entenderem, né? Quando a gente tem o socialismo, isso significa que eles querem dar oportunidade para todo mundo de forma igual. Então, tudo tem que ser de forma igual para todo mundo, igualitária, né? Tanto de mantimentos, quanto de educação, quanto de acesso. E então a Vaganova não poderia criar um método que fosse específico para alguns corpos, porque ele não faz o match com o que eles estavam vivendo naquele momento. Ela precisava criar um método que fosse para todo mundo, que abrangesse todas as camadas e todas as pessoas. Então, Vaganova consegue fazer isso, trazendo esse lado político para dentro do balé, ao mesmo tempo que ela coloca as diferenças técnicas de outros métodos e formaliza um sistema de ensino, tá? Esse sistema vai influenciar a Rússia inteira, né? Todos os países que vão compor ali a República Socialista Soviética. E a escola também coloca ela como professora principal para ensinar os professores. Então, a Vaganova, além de ensinar os alunos, agora tem a função de ensinar os professores para difundir esse método em toda a União Soviética. Então, quando a gente vai na Rússia hoje, todos os bailarinos, todos os professores só aplicam o método Vaganov, eles não fazem outro método. Mas isso porque o regime não permitia, tá? Se fosse aqui, que é uma democracia, seria completamente diferente, mas lá eles impuseram que seria o método Vaganov. E aí, Vaganova treinou professores de toda a Rússia, tá? Moscou, Kiev, Riga, Baku, Perm, enfim, vários lugares. E ela ficava à noite respondendo cartas. As pessoas mandavam cartas para ela com dúvidas, porque não tinha telefone, não tinha nada nessa época. E Vaganova fazia questão de responder a todos
pelas cartas, tirando todas as dúvidas do método. Ela era muito comprometida com esse método que ela estava criando, tá? Bom, e o que que é esse método da Vaganova? Deixa eu só olhar aqui se vocês têm perguntas. Tá ficando claro? Sim, estão gostando? Então tá bom. Bora lá continuar então, tá? Vocês perceberam que como não é possível o método ser só para algumas pessoas, não tinha como, através da Revolução, ela criar um método que fosse exclusivo para algumas pessoas, tá? E ela acreditava na Revolução, por isso que ela ficou na Rússia, que ela teve a oportunidade de fugir e ela não o fez. Sim? Vamos continuar então. O método da Vagan. Esse método, tá? Ele tem como principal característica dançar com o corpo todo, tá? Então, para ter uma harmonia, uma fluidez do movimento, a Vaganova criou um método que era possível dançar com o corpo todo, usando braços, pernas e cabeças ao mesmo tempo, tá? Ela reinventou o balé russo, enfatizando a força, a flexibilidade e a resistência. Então, os bailarinos precisavam ser muito fortes, mas ao mesmo tempo flexíveis. E também resistentes, porque ao final do método, ao final dos 8 anos de estudo, o que ela procurava é que os bailarinos conseguissem dançar um Grand-pas-de-deux. Tá? Então, ao final de todo o método, o aluno deveria se formar na escola e conseguir dançar um Grand-pas-de-deux completo, que precisa de muita resistência. Tá? No método Vaganova, ela esclarece todas as terminologias confusas das escolas de balé estrangeiras e codificou os termos para o francês. O que acontecia na Rússia antes da Vaganova? Existia uma mescla de professores, tanto italianos quanto franceses, também dinamarqueses, e cada professor dava o seu método, como eu falei, sem um sistema de ensino, sem um programa a seguir, e cada um no seu estilo. Então, as aulas eram muito diversas, existiam diversas nomenclaturas, uma diferente da outra. Então, se você fosse numa aula, uma nomenclatura ia ser uma coisa, na outra aula, outra coisa. Então, a Vaganova conseguiu sintetizar tudo de uma forma mais clara, tá? Uma coisa que ela usou muito e que talvez é a condição principal do método é a estabilidade do aplomb. O aplomb é a nossa postura. A gente mais para frente vai entender melhor o que é esse aplomb e vai treinar aí com vocês. E também os por debras, tá? Vocês já vão entender por que isso vai ser tão importante. Vamos lá. Lá na Rússia, antes da Vaganova, existiam os professores que tinham estilo francês. E esse método francês, ele era conhecido por ser muito suave, muito gracioso, mas também muito artificial e decorativo. Por quê? Eles tinham flacidez nas poses, então os braços estavam sempre com o cotovelo caído, os dedinhos meio levantados. E eu fiz questão de colocar essa foto da Vaganova como bailarina com essa posição. Vocês perceberem, o cotovelo dela está caído e a mãozinha está lá para cima. Isso era uma das características do estilo francês, tá? E para que eles fossem tão suaves e tão graciosos, eles não usavam a força do corpo, que é o que a gente vai chamar de aplomb, essa força da postura, para ajudar no movimento. Então, os bailarinos franceses, por não usarem isso, eles não eram tão virtuosos. Isso limitava a virtuosidade da dança deles. E não permitia que eles se expressassem de maneira tão ampla. Tá? Eles eram muito delicados, mas não tinham tanta virtuosidade. Ao contrário dos italianos. Os italianos, eles tinham esse aplomb muito forte, que a Vaganova pega. Só que esse aplomb deixava os bailarinos muito rígidos. Então, eles não eram tão flexíveis e tão graciosos quanto os franceses. Então, eles tinham poses muito angulosas. É, os passos eram muito difíceis, porque eles tinham esse aplomb forte, então eles conseguiram criar uma virtuosidade muito grande, como os 32 fêtés, o grão fêté italiano, todos pelos é, italianos. E o que aconteceu é que eles sentiam, os russos sentiam que faltava poesia, que faltava conteúdo, que faltava expressividade nesse método. Então, o que os bailarinos russos faziam? Eles iam na aula de um francês para ficar delicados.
Aí depois eles iam na aula de um italiano para ganhar virtuosidade. E aí eles juntavam tudo isso e colocavam um pouquinho da sua alma russa. E isso se transformou no que a gente chama de estilo russo imperial. E aí eu sempre gosto de lembrar que muitas vezes a gente vai ouvir que a pessoa fala que dá um método russo, tá? Ou o método Vaganova, e na realidade não é. Por quê? Esses termos se confundem, tá? A Vaganova lança o método dela em 1934. Isso é bem recente. Antes disso, muitos bailarinos russos já tinham saído da Rússia, tá? Principalmente com os balés russos de Diaghilev. Então, eram bailarinos que tinham esse estilo imperial, então eles eram diferenciados, né, dos outros bailarinos, mas eles ainda não faziam o método Vaganov. Um exemplo disso que a gente tem aqui no Brasil é a Maria Olineva, que ela saiu da Rússia antes do método ser criado, antes da Vaganova sequer começar a pensar no método Maria Olineva sair. Então, só para vocês saberem que nem sempre os russos antigos, né, que a gente vê, vão saber o método Vaganova, porque antes era outra coisa. E como é russo, Vaganova, as coisas se misturam e às vezes se perdem nesse caminho, tá? E aí, através disso que a Vaganova pegou, do que ela achava bom e do que ela achava ruim no método francês e no italiano, ela melhorou e criou o sistema dela. E ela melhora não só esteticamente o movimento, mas cientificamente. A Vaganova ela faz um estudo biomecânico do corpo para então aplicar o método dela. Então, quando a gente vai vendo todo o processo de ensino, o programa de ensino, o que vai ser ensinado a cada ano, ele é perfeitamente colocado para que o aluno consiga subir de nível e ir avançando. Então, tudo que vem antes é uma preparação para o que vai ser no futuro. Eu sempre falo, cada vez que eu leio o programa de ensino da Vaganova, eu fico mais encantada. Porque você sempre vai descobrir, cara, esse passo eu achava que não fazia diferença. E lá na frente você vai falar, putz, se eu não tivesse feito esse movimento anteriormente, aqui não estaria saindo tão bem. Então, a Vaganova ela é muito inteligente nesse processo, nessa construção do método, né? E ela permitiu, através desse método, que os bailarinos usassem o corpo todo de forma sincronizada, tá? E aqui ela coloca, né? Na verdade, Humans, no livro Anjos de Apolo, coloca. A coordenação era fundamental. E Vaganova foi pioneira em uma forma de treinamento no qual a cabeça, as mãos, os braços e os olhos se moviam em sincronia com as pernas e os pés. Cada parte do corpo tinha que trabalhar ao mesmo tempo e em harmonia próxima, fluidamente pela coluna. Então, através do aplombe, a estabilidade da coluna, ela coloca a sincronia de todos os membros. E isso é estudado passo a passo, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir criar essa sincronia. A gente vai criando isso aos poucos dentro do processo de ensino, tá? Ela também removeu o uso ornamental e excessivo de movimentos das mãos e dos braços que tinham nas escolas italianas e francesas. Então, tudo que tem no método Vaganova, ele sempre vai ser muito preciso e com um objetivo muito específico, tá? Nada vai ser assim, só para decorar, só para dar um charme. Não, ele vai ter sempre um objetivo, uma preparação para algo no futuro. E aí ela vai eliminar as linhas angulares que aparecem principalmente na escola italiana, tá? E deixa as linhas do corpo com linhas fluidas. Então ela vai enfatizar a suavidade e a linha natural arredondada do braço. A gente mais para frente vai ver as posições do braço e vai entender melhor o que é essa suavidade, essa linha natural, tá? Outra coisa muito importante que Vaganova trouxe é que, apesar desses braços serem expressivos, terem essa suavidade, eles precisam ajudar no movimento, tá? Então, o braço vai ser fundamental para que o movimento de saltos e giros aconteça. Então, a gente fala até assim: os saltos e giros acontecem porque o movimento do braço está presente. Ele está lá ajudando, ele não está só decorando. Tá? Então, isso é muito importante no método, mas tudo isso sem perder a suavidade, a fluidez e a delicadeza dos braços, tá?
E essa suavidade, ela vai aplicar nas costas. A Vaganova descobre a parte da inclinação. E isso vai ajudar muito. A gente também vai ver a parte da inclinação ainda hoje. Através do Aplomb, a gente vai fazer as inclinações do corpo. E isso vai ajudar tanto na amplitude da perna, quanto para melhorar o nosso equilíbrio, quanto para deixar tudo mais fluido, tá? E aí, ela também exige outra coisa dos alunos dela, que eles tenham uma expressividade emocional. Então, eles precisam se expressar muito bem. Não só com o sorriso, a gente vai chegar nessa parte, mas o movimento como um todo, o corpo como um todo, vai precisar se expressar, tá? Ao mesmo tempo, os bailarinos, eles não podem ter o que a gente chama de preguiça. Eles têm que estar sempre se movendo de forma energética, com energia, com vontade de execução. Então, ela vai sempre buscar formas de tirar essa preguiça do aluno. O aluno não pode ter preguiça durante as aulas, tá? E aí ela reorganiza todo o balé clássico, né? Tirando todo o que ela acha que é supérfluo do balé italiano e francês. E ela consegue sistematizar o sistema de ensino de forma gradual. Então, ela cria um passo a passo para a gente seguir e sair com o aluno do ponto zero, de não saber nada, de não saber esticar um pé, de não saber o que é um DO, até o ano mais avançado. Ela é muito inteligente nesse sentido, assim, ela consegue criar o método nessa forma gradual. E para vocês terem acesso a essa forma, né, gradual e ao que vai ser ensinado cada ano, cada detalhe, isso é o que a gente ensina lá na extensão universitária. A gente dá esse passo a passo para vocês, do ponto zero, da onde o aluno não sabe absolutamente nada de como ele vai mexer a cabeça, de como ele vai pôr o ombro, até ele chegar nos movimentos mais difíceis, tá? Grand fouettes, grandes saltos, os 32 fouettes, certo? E aí, a Vaganova coloca um movimento, que é o chamado Tannier, como a preparação básica para todo e qualquer tipo de pose. Tá? Então, tudo que a gente for pisar no método Vaganova vai ser feito através desse Tannier, que é diferente de outros métodos. Eu vou parar de compartilhar para a gente ver isso aqui. Vocês estão me vendo? Né? Em outros métodos, o Tannier é esse movimento que a gente faz, por exemplo, ao lado, né? Plié, e transfere. Ou, por exemplo, vou andar e faço plié nas duas pernas e coloco. Sim, isso é o que a gente chama de tannier de outros métodos. A Vaganova elimina esse tannier e ela refina esse movimento, na verdade. Então, quando a gente for pisar, a gente não vai poder dobrar os dois joelhos. A gente vai ter um plié apenas na perna de base e nessa transferência eu vou manter esse joelho esticado para deixar essa passagem fluida. Percebam que aqui tem uma quebra do movimento e aqui o movimento é fluido. A mesma coisa se eu for para frente, estou andando e vou pisar. Eu não vou quebrar o movimento, eu vou mostrar ele de forma fluida. Percebe? É quase como se eu não percebesse que essa transferência vai acontecer. Isso se dá por esse tannier que não dobra o joelho na transferência. Sim? Ficou claro isso? A Vaganova amava os tanniers. Então, dentro do método, essa é a forma mais básica do tannier. Ela vai criar tannier de todas as formas possíveis, tá? Então, vai ter tannier saltando nas pontas, girando com a perna 90 graus, vai ter várias formas de tannier, mas o básico é essa transferência que se dá de forma mais fina. Sim? Vamos lá voltar para o nosso slide. E aí, uma outra coisa muito importante do método é que a metodologia, ela é muito simples e clara, tá? O que que significa isso? As correções da Vaganova vão ser sempre muito precisas. Então, abaixa o ombro direito, arruma o braço esquerdo, estique mais a perna direita. Tudo vai ser muito preciso. Ela não faz muito floreio para chegar na correção que ela precisa, tá? E ela decompõe o movimento para ensinar os iniciantes. Então, ela pega os movimentos mais avançados e consegue decompor eles na forma mais simples e fazer essa construção durante todos os anos de ensino. E esse último ponto aqui, talvez um dos mais importantes,
é que o aluno, ele não pode só copiar o professor. Ele não pode fazer o exercício pela inércia. Ele precisa entender realmente e saber explicar o que ele está fazendo. Então, o aluno precisa ser completamente consciente do seu corpo e do que ele quer, pretende fazer, tá? Então, o aluno precisa explicar qual é o sentido, qual a dinâmica e qual é a funcionalidade de cada um. Inclusive, a Vaganova muitas vezes pedia para os seus alunos explicarem o movimento para os outros. Então, durante a aula dela, ela parava a aula e falava: Fulano, explica qual o sentido, qual a dinâmica, como que se faz esse movimento. O aluno é muito consciente do que ele está fazendo. Ele vai ter controle total de todo o corpo dele, de toda a musculatura que é necessária, tá? E aí, agora a gente vai para a parte mais prática. Eu vou ficar aqui compartilhando e descompartilhando a tela, tá bom? Para a gente ir vendo cada detalhe dos elementos fundamentais para a gente começar a aplicação do método. Sem esses elementos, a gente não pode ir lá para apresentar um passo, por exemplo. A gente primeiro precisa entender esses fundamentos do que a gente precisa ter no método para depois continuar o processo de ensino. Vocês têm dúvidas até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site, no chat. Hum, dúvidas? Não? Podem mandar aqui. Por enquanto, não? Então tá bom. Se tiver dúvida, pode escrever que depois eu vou lendo aqui, certo? Eu vi que muita gente perguntou se a aula vai ficar gravada. Vai. E depois eu vou dar de presente esse PDF para vocês, tá bom? Então eu vou mandar lá. É quase um livro, tem quase 30 páginas. E aí vocês vão ter acesso a todo esse material da aula de hoje, tá bom? Ahn, vamos lá. O que que é o aplomb, tá? A Vaganova diz assim no seu livro: no entanto, acho necessário incluir o aplomb nas concepções básicas do balé clássico, porque um corpo corretamente definido é a base de cada passo, de cada movimento, tá? Parecia óbvio treinar estabilidade enquanto dançava, mas a Vaganova não negligenciou a importância dessa relação entre a coluna e o aplomb e a incluiu nos seus conceitos básicos, tá? O aplomb ele vai ser basicamente a postura correta que vai nos dar o equilíbrio para a dança, tá? Então vai ser a postura necessária que a gente vai ter para conseguir realizar qualquer um dos movimentos, tá? E esse ponto do aplomb é muito importante porque mostra que ela conhecia a anatomia do corpo humano e também os usos musculares. Então, lembram que eu falei? A Vaganova fez um estudo biomecânico do movimento para tirar o proveito, o melhor proveito dos nossos músculos, do nosso potencial como ser humano, tá? E aí, a gente vai ter aqui o não uso e o uso correto do aplomb. Eu quero ver se vocês conseguem se aparece para vocês aí. Vamos ver. Conseguem ver o vídeo? Aqui é uma bailarina que não usa o aplomb. Percebam que a coordenação do braço com as pernas e o corpo não é tão apurada, tá? E aqui é uma bailarina que usa o aplomb. Vocês vão conseguir ver como tem uma harmonia do corpo inteiro e desse aplomb, como esse corpo se posiciona dentro da dança. Deixa ele abrir aqui, eu esqueci de abrir antes, então ele tá lentinho. Mas isso tudo vocês vão conseguir clicar lá no PDF e ver é, por lá. Ixi, tá ruim aqui a internet. Bom, vou mostrar para vocês. Voltei aí.
Ah, deixa eu ativar. Estão me vendo? Ixi, a internet quis me gongar, gente. Caiu aqui, mas voltamos. Então, bora lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar o uso correto do Aplomb para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Conseguem ver? Vou colocar o vídeo aqui. Olha a diferença do uso da postura durante o movimento. Como fica muito mais harmônico. E tem uma energia nesse corpo, né? Não é um corpo que está relaxado. Conseguem perceber? Ele usa mais as inclinações, ele tem mais potência dentro desse movimento. Sim? Ficou claro? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos entender o que é esse aplombe. Esse aplombe, ele vai ser a nossa postura, como a gente falou, a postura correta para a gente ter esse equilíbrio. E ele é composto de várias partes, tá? Começando daqui de baixo, vou ir mais para trás. E aí, se vocês quiserem levantar e fazer aí, abrir a câmera para a gente fazer junto, vai ser legal para vocês sentirem, tá? A gente vai pensar do aplombe aqui de baixo, a partir do nosso glúteo, tá? Então, a gente vai pensar em encaixar esse glúteo, pensando em empurrar esse bumbum lá para baixo, ao mesmo tempo que esse quadril vem para cima. Tá? Então, o primeiro passo é encaixar isso aqui. Só que é importante que vocês não coloquem uma força muito grande nesse bumbum. Não é apertar o bumbum. Porque se eu apertar o bumbum, eu perco o controle da minha perna. É um encaixe. Tá? Eu faço uma pequena força. Eu falo até assim para os alunos. Sabe aquela partezinha do bumbum que não cabe no colã? Essa parte a gente coloca lá para dentro do colã. Tá? Mas não com uma força muito grande. Depois disso, a gente vai vir para o abdômen. E a gente tem o costume de falar, prendam o abdômen. Na verdade, a gente vai pensar em subir o abdômen. Ao invés de puxar ele para dentro, porque quando eu puxo ele para dentro, a gente vai fazer esse movimento com as costas, a gente vai pensar no abdômen puxando para cima, como se ele fosse entrar embaixo da nossa costela. Então, percebam a diferença das costas, ó. Prendi o abdômen, vou crescer o abdômen, ó, puxa o abdômen para cima. Percebem a diferença? E aí, quando a gente puxa esse abdômen para cima, vai dar uma vontade de abrir a costela. Aqui é importante que a gente feche a costela. Imagina que as minhas mãos vão se entrelaçar aqui na frente e o abdômen está lá dentro. Então, a gente vai criar aqui uma fusão da costela com o abdômen. E aí a gente vai para a parte dos ombros, que a gente vai pensar em abrir os ombros, ó, empurrar eles para baixo. Só que aí é muito importante que eles não pensem em juntar as escápulas. Vocês conseguem ver aí, ó? Não fazer esse movimento, mas pensar nessa escápula entrando aqui, ó, dentro das costas, abrindo o movimento. Sim? E para finalizar, a gente vai ter a posição da cabeça, que é levemente para cima, com esse queixo um pouco mais para cima. Ele não vai ficar extremamente horizontal, ele é um pouquinho mais, o que a gente chama de nobre, tá? Então, essa posição. E aí, vocês conseguem sentir essa força do corpo? Ele está firme, a gente está com ele muito bem colocado. Mas aí, a gente não pode deixar esse corpo rígido, esse corpo não pode estar duro, porque essa força que eu estou fazendo, ela não pode limitar a minha dança. Então, esse aplombe que a gente vai ter, precisa ter essa força, mas ele vai precisar se mover. Então, se eu tirar uma perna, o meu aplombe vai para o lado. Se eu fizer uma inclinação, eu ainda assim não relaxei, eu não perdi a forma e a postura, eu estou segurando lá. E aí eu vou ter essa possibilidade de mover os braços e também as pernas de forma harmônica, tá? E aí outra coisa que eu gosto de falar, peçam para os alunos ter a sensação de crescer o movimento, tá? Então, quando eu ativo esse aplombe, que eu puxo esse abdômen para cima, percebam que eu vou ter esse crescer das costas, ó. Perceberam? E esse crescer das costas vai me ajudar a realizar qualquer coisa. Vamos lá fazer, por exemplo, um Batman-Tandi. Se eu fizer um Batman-Tandi, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Um Batman-Tandi sem crescer, eu fico sentada e eu limito
a minha perna. Eu também não vou conseguir mexer tão bem os meus braços, ó, eles ficam um pouco travados. Quando eu penso nessa sensação de crescer, de ativar o meu aplombe, eu tenho mais possibilidade, ó, de mexer tanto as pernas quanto os braços. Então, ele me permite ter uma amplitude de movimento que sem o aplombe não vai ter. E essa é a condição mais, a condição fundamental do método. A gente nunca vai poder corrigir um pé, um braço, se a gente não corrigir o aplombe, tá? E 99% dos casos, o problema do aluno não conseguir realizar um movimento é porque ele não está com a aplombe correta. Ele está com a postura de alguma forma errada, ou caindo para o lado, ou caindo para trás, ou relaxado. Então a gente precisa primeiro sempre corrigir isso, para depois colocar os outros detalhes. Sim? Ficou claro o que é o aplombe? Muito bem. E aí, a Vaganova coloca as inclinações do corpo junto desse aplombe. Eu vou mostrar aqui para vocês. Conseguem ver? Tá? E o uso das inclinações, ele não só dá uma estética mais agradável ao movimento, mas ele também vai auxiliar na execução e na amplitude do mesmo. Então, quando a gente tiver essa inclinação, por exemplo, quando a perna estiver à frente, a gente tem essa leve inclinação para trás das costas, tá? Isso permite que minha perna suba mais quando eu tiver que tirar ela do chão. Quando a gente estiver com a perna ao lado, a minha cabeça vai ser à frente, eu não vou ter inclinação nenhuma, minhas costas vão estar retas. Já quando eu for com a perna atrás, a gente tem essa inclinação do corpo um pouco para frente, tá? Que também vai ampliar a minha perna lá atrás. Eu já vou mostrar para vocês como o não uso da inclinação vai travar o nosso movimento. E ao mesmo tempo, eu quis colocar aqui a posição com a perna alta para vocês perceberem. A inclinação do écarté, essa inclinação que a gente vai ter levemente para a lateral, também vai ajudar no nosso movimento, tá? Então, vamos lá. Toda vez que a gente levar a perna na frente no método Vaganova, a gente vai ter essa inclinação das costas. Pensando naquele aplombe, puxa tudo para cima. E aqui onde está minhas escápulas, deixa eu colocar mais perto, tá vendo onde está minha mão? A gente vai pensar em crescer e passar por cima dessas escápulas. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado que os alunos tendem a fazer isso, ó, inclinar pela lombar. E aí eu já perco a capacidade e amplitude do movimento. Então eu tenho que inclinar apenas por cima das escápulas. Eu falo para os alunos assim, imagina que a gente está colocando um top. Aonde acaba o top é aonde acontece a inclinação. Tá bom? Então, para eles entenderem exatamente onde essa inclinação vai acontecer. E aí, percebam o seguinte, se eu ficar com as costas retas, aqui, sem a inclinação, e tentar subir a minha perna não consegue passar dessa posição. Eu até chego a 90 graus, mas eu não consigo ir mais alto do que isso. Agora, se eu inclinar as minhas costas, a minha perna tem amplitude, ó, para subir mais alto. Sim? Então, isso vai ajudar no movimento. A mesma coisa vai acontecer atrás. Estou aqui atrás, eu vou pensar em crescer essas costas e eu inclino levemente para frente. Só que nesse caso eu não vou pensar em curvar, porque se eu pensar em curvar, eu vou fechar os ombros. É só uma leve deslocamento aqui para frente junto com a cabeça. E aí percebam o seguinte, se eu ficar com as costas retas, sem mexer, e subir minha perna, o máximo que minha perna sobe é isso, é isso. Eu não vou conseguir passar disso. Quando eu acrescento essa inclinação, a minha perna, ó, vai subir. Então, a vagana valia essa inclinação à amplitude das pernas. Agora, quando a gente estiver ao lado, a gente vai estar em face e retas, sempre buscando esse alinhamento, tá? Do quadril com os ombros. Mas quando a gente estiver na posição écarté, a gente vai ter uma outra inclinação, que é uma inclinação lateral. Só que essa inclinação, ela é muito importante que a gente pense nela como uma diagonal frente. Se a gente pensar de lado, a gente vai ficar assim, ó. E isso não vai ajudar o meu movimento. A gente precisa crescer e inclinar levemente para frente. Percebem a diferença de lado e
frente. O aplombe tá lá, ó, puxando tudo para cima e eu inclino aqui. Exatamente de novo, na linha do top. Passa por cima aqui as escápulas da linha do top. E de novo, se eu tiver com a perna aqui reta, o máximo que a gente vai subir é aqui. Agora, quando eu inclino as costas, a minha perna pode ir mais alto. Sim? Então, quando a gente vê nos vídeos também as alunas da Vaganova, mesmo as que são escolhidas e tudo mais, com as pernas muito altas, é essa inclinação do corpo que ela acrescenta, que auxilia nesse movimento. Mas lembrando, nunca vai ser uma inclinação relaxada, sempre com essa força do nosso aplombe. Vocês entenderam bem o que significa esse aplombe? Que é um termo, eu acho um termo bonito, na verdade, mas que precisa ficar bem claro, tá? Como conseguir gerar essa consciência do aplombe nas crianças? Tenho dificuldade de passar de maneira clara e eficaz essa consciência de acionamento para as minhas alunas mais novinhas a partir de 6, 7 anos. Muito boa pergunta, Marina. O que que acontece? No primeiro ano, quando elas têm lá 6, 7 anos, na verdade a partir dos 7, tá? Que a gente vai começar a aplicar o método. A gente vai aos poucos dando essa sensação da inclinação. Então, primeiro a gente vai querer que elas entendam esse aplombo, tá? Então, eu não vou já de cara colocar a inclinação. Primeiro eu vou querer que elas entendam o aplombo, como elas vão colocar esse corpo. Essas inclinações vão começar a aparecer a partir do segundo ano de ensino, então tem todo um processo, tá? E, como eu falo, nada é do dia para a noite. Eu falo assim, quando a gente está lá na extensão, olha, a gente vai ensinar isso. Aqui, quando eu ensino para vocês, é tudo maravilhoso, é tudo perfeito, alunos maravilhosos, mas quando chega na nossa realidade, é difícil, tá? Para todo mundo. Então, vai ter que ter paciência, são vários meses de trabalho para elas conseguirem criar essa consciência, e a gente vai ter os exercícios específicos para isso. Então, no Batman Tandi, como que a gente vai fazer essa inclinação? Depois, no Batman GT, como a gente vai colocar essa inclinação? E a partir disso, elas vão criando essa consequência, tá? A Andressa perguntou sobre a respiração. A respiração, Andressa, é normal, tá? A gente fecha a costela, mas a gente continua respirando normalmente. Não sei se é isso que você queria perguntar, tá bom? Dúvidas até aí? Vamos agora para as posições dos braços, mas aí eu quero que vocês percebam que a gente sempre vai, como se fala, decompor tudo, tá? Então, para começar a pensar nos braços, primeiro a gente vai pensar nas mãos. E a gente vai ter duas formas de colocar a mão no método Vagando. A forma arredondada e a forma em A longin, tá? Então, a primeira coisa, vamos todo mundo junto aqui comigo? Coloca a mão assim, ó. Relaxa a mão. Isso. Deixa ela relaxada. Balança ela aí para ela ficar relaxada. Isso. Pensa nesse dedo do meio indo um pouquinho para dentro. Isso. Não precisa abrir os dedos, nem fechar os dedos, tá? Deixa eles lá relaxados. Isso, esse dedo um pouquinho para dentro. Agora, esse dedão, pensa, tá vendo essa falange do dedo? Essa mais perto da palma da mão? A gente vai tentar colocar esse dedo lá nessa falange, tá? Cuidado para esse dedo não ficar aqui, ó, senão a mão fica arredondada demais. Ele tá aqui nessa primeira falange. E essa é a nossa posição da mão arredondada, tá? Percebam que o dedinho ele abre um pouquinho mais, esse dedo abre menos, o terceiro dedo vai para dentro e ele tá arredondado. Essa é a posição da mão, tá? Esse dedo no começo a gente pede para elas segurarem aqui, para elas não fazerem isso. Mas depois a gente pode pedir para elas tirarem aqui, ó, tá? Não precisa segurar o tempo todo. Sim, mas é importante no começo para elas não fazerem esse dedão do legal. Essa é a mão arredondada. E percebam que ela tem que estar suave. Eu falo para elas, não leva choque, não segura o hambúrguer, nem nada disso, tá? Não faz a mão de boneca. Como é que é a mão de boneca assim, ó? Tem que ter um arredondamento, sabe? A fluidez da linha. Essa é a primeira mão que a gente precisa aprender. A segunda mão é a mão alongê. Pensa do mesmo jeito que a gente estava segurando aqui, tá? Redondo.
A gente vai virar e agora esse dedo vai realmente soltar. E eu vou pensar que existem raios nos meus dedos indo para longe, tá? E aí eu não preciso encostar, senão ó, a mão fica quebrada. Eu vou pensar nessa mão alongada. E sempre o terceiro dedo um pouquinho para dentro. Não muito, mas um pouquinho. Exatamente, tá? Então essa é a mão arredondada e a mão alongada. Quando elas entenderam as mãos, a gente pode ir para as posições dos braços, sim? Posição dos braços, no Vaganov, ela simplifica, tá? Existiam muitas posições de braços, e aí eu quero também trazer um momento histórico. Vocês já perceberam que todos os métodos de balé possuem as mesmas posições de pés? Não importa se é francês, se é italiano, se é cubano, se é russo, todos os pés vão ser iguais. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E por que os braços não são iguais? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, por quê? Na época em que o balé foi criado, lá com o rei Luís XIV, quando ele começou a codificar os nomes dos movimentos, ele já codificou os pés. Mas nessa época, os braços não podiam subir, a gente não podia ter esse braço que a gente tem em cima, porque isso era uma afronta ao rei. Então, nesse momento, eles só tinham braços embaixo, segurando a saia, então não tinha essas outras posições de braço. As posições de braço começam a aparecer só no século XVII, e aí a gente já vai ter escola francesa, a gente já vai ter escola italiana, e aí cada um define a sua própria terminologia. A Vaganova pega todas as terminologias e coloca de uma forma muito simples. Ela simplifica e define 3 posições de braço e uma posição preparatória. Então, basicamente, a gente vai ter 4 posições e a partir dessas, a gente vai conseguir fazer todas as outras, tá bom? Então, vamos lá. A Bruna falou, seria muito mais fácil se unificasse tudo. Verdade, né, Bruna? Mas aí, por conta lá do rei, a gente não teve isso. Vamos lá. A posição preparatória, a gente vai começar. Lembram da mão arredondada? Já pensa lá na mão. A gente vai colocar esse braço mais ou menos no meio da nossa coxa aqui, ó. Pode pôr a mão aqui no meio da coxa e a gente arredonda. E aí eu quero que vocês pensem sempre que a linha tem que ser fluida. Ela não pode ter ângulos. Então, por exemplo, eu não posso ter esse cotovelo ou esse punho, tá? Então, a linha tem que ser muito arredondada, tanto do cotovelo quanto com o punho e com a mão. E eu gosto de pensar em algumas forças para ficar mais fácil de entender para o aluno. Pensa o seguinte, nos ombros eles têm que ser para trás, então a gente vai pensar em andeor nos ombros, certo? Nessa parte que vai do ombro até o cotovelo, eu vou pensar em andedã, então eu vou trazer esse cotovelo um pouquinho para frente. Se eu não pensar nesse braço, nessa parte do braço andedã, eles ficam assim e o cotovelo fica relaxado lá atrás. Então eu penso aqui em andedã, mas os ombros andeor. E essa parte do cotovelo até a mão, ele precisa ser andeor. Porque se eu olhar para a minha mão, eu preciso ver a palma da minha mão. Eu não posso estar com a palma da minha mão, ó, olhando para a minha perna. Ela tem que olhar aqui para o meu queixo, tá bom? Para as alunas crianças, eu falo, imagina que tem um espelhinho aqui na mão, vocês estão se olhando, ou imagina que está escrito, eu sou linda, e a gente tem que ler lá que eu sou linda, tá? Outra coisa muito importante, com essa energia do andeor, do dedã, a gente vai ter essa força do braço, e ele não pode encostar aqui na perna. Ele tem que ter essa sensação de flutuar. E olha meu aplombe ativando, tá? Nunca deixem as crianças se posicionarem e colocarem só o braço sem ativar o aplombe. Vou fazer aula de balé, coloquei o braço, ativou o aplombe. Essa é a posição preparatória. Daqui a gente vai para a primeira posição. Ela sempre é mais ou menos na linha do nosso umbigo, tá? Não muito alta, nem muito baixa. E de novo, sempre arredondada. Não deixa esticar muito, nem para um lado, nem para o outro, tá? E aí, de novo, andeor nos ombros, andedã aqui até o cotovelo e andeor na parte de baixo para as mãos olharem para você. Se você olhar lá para a palma da mão, você consegue ver a palma da mão não tá para baixo, tá? E coloquem uma energia de pegar algo, não só de colocar, mas de pegar, ter essa intenção de crescer. Conseguem perceber a diferença aqui do braço, ó? Relaxado, pegou. Sim? Antes de ir para a segunda, eu vou para a terceira posição.
Daqui a gente vai subir o braço. E a segunda e a terceira são posições muito difíceis. Quando a gente subir esse braço, de novo, mantém os ângulos sem quebrar, tá? E aí, aqui, de lado, vocês precisam ver meu rosto pela frente do meu braço. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho. Eu pensei em andeor aqui, e aqui também, ó. Sim? E aqui vai ser andedã, então a gente mudou um pouquinho. Andeor pra cá e andedã pra cá, pra gente ver o rosto. Eu não posso deixar esse cotovelo assim, ó, relaxado. Conseguem perceber? Testa aí essa posição. Vê lá se esse cotovelo consegue ativar e ir pro lado. Muito bem. Só que aí, cuidado, porque às vezes a mão acontece isso, ó. A mão vira. Não deixa a mão virar. Segura a mão olhando para vocês. Exato. E a altura desse braço, Stefânia? Não deixe esse braço lá em cima da cabeça. Se esse braço for lá em cima da cabeça, a gente vai ter um problema. Quando a gente for girar a pirueta, ele vai me puxar para trás. Então, esse braço é na linha da nossa testa. Imagina que aqui está minha testa, ó. E eu estiquei ele aqui, ó. Se eu mexer, se eu nessa posição só mexer meus olhos, eu consigo ver minhas mãos aqui em cima. Eu não preciso mexer a cabeça. Só que eu não posso colocar ela muito na frente, assim, ó, senão fica uma posição estranha, tá? Aqui na linha da testa, e vocês têm que conseguir ver o rosto por aqui, não por lá. Deu até aí? Essa é a terceira posição. Daqui a gente vai abrir para a segunda, e pensa que a gente não vai mexer esse braço, eu só vou empurrar ele para baixo, tá? E a segunda posição, eu falo que ela é para enganar a gente. A gente pensa nela como uma posição lateral, certo? Do lado. Mas, na verdade, ela é uma posição em diagonal. Se a gente deixar essa posição aqui muito lateral, quando eu subir na ponta, na minha ponta, ela vai me puxar para trás. Então, pensem na segunda posição como duas diagonais. Ponto 8 e ponto 2. Eu já vou falar sobre esses pontos da sala. E essas diagonais, elas vão se arredondar. Então, ó, perceba, eu estou na diagonal e arredondo. Essa parte do meu braço tá lateral, mas essa parte da mão está um pouquinho para frente. E isso vai me ajudar quando eu precisar usar os meus equilíbrios, tá? E aí, lembram lá, andeor, andedã de novo aqui para o cotovelo subir e andeor na mão para a mão não olhar para baixo, sim? E uma palma da mão precisa olhar para a outra palma da mão. Eu não posso deixar as palmas olharem para vocês aí, ou não se olharem, tá? Uma palma da mão olha para a outra. E aqui embaixo, imagina que tem uma barra, tá vendo? É uma linha contínua embaixo do braço. Eu não tenho o cotovelo caído ou a mão caída. Tudo fluido, tá? As linhas sempre arredondadas. Sim, vou mostrar assim, ó, só para vocês verem que não tem cotovelo ou punho arredondado o braço. Sim? Ficou claro? E aí a gente pergunta, tá, e as outras posições? É um braço de braços, adorei. E as outras posições, Estê? Não tem quarta, não tem quinta posição no método Vagano. A gente vai compor o nome dessas posições pelas principais que a gente já tem. Então, se eu tiver esse braço, eu vou falar o braço esquerdo na terceira, o braço direito na segunda. Se eu tiver essa posição, eu vou ter o braço direito na terceira e o braço esquerdo na preparatória. Então, a gente vai construindo o braço esquerdo na primeira, braço terceiro na preparatória, tá bom? A gente não precisa ter uma nova nomenclatura para esses braços. Muito boa pergunta da Liz. O braço em segunda pode ter variações, por exemplo, ser colocado mais baixo? Sim, Liz. Normalmente a gente usa o braço aqui, na linha do nosso ombro, tá? Mas dependendo dos movimentos de saltos ou de pontas, a gente também usa ele um pouquinho menor, tá? Um pouquinho mais para frente. Sim, mas ele continua se chamando segunda posição. A gente não fala, não dá outra nomenclatura para ele, certo? Muito bem. Dúvidas até aí? Alguém perguntou se as escápulas se fecham com o braço na terceira. Não, continua abrindo. Aquela mesma sensação que a gente pensou lá no acombe se mantém durante o braço na terceira. Sim. Depois disso, vou compartilhar isso. É muito importante a expressividade desses braços. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela.
tá? Os braços, eles precisam ser expressivos, leves, melodiosos, mas eles devem sempre ajudar ativamente o movimento. Então, o meu braço não pode estar lá só por estar. Ele tem sempre essa sensação de puxar para cima, de colocar meu corpo, de ajudar o meu movimento, tá? E aí aqui a gente coloca uma frase da Simultarova, foi diretora da Vaganova School, tá? Por um tempo, e ela fala assim: todas as partes dos braços são igualmente importantes. O antebraço, o ombro, o cotovelo, o punho e a mão. A forma da mão é o componente final. Lembra da forma da mão? A mão não deve estar quebrada, esticada demais ou tensa, e os dedos são esculpidos em uma forma refinada, de refinada eloquência. Os cotovelos não devem parecer em uma linha quebrada, mas uma forma arredondada. Contudo, nada deve estar demasiadamente relaxado. E a linha bonita deve ser vista também na mão. Durante uma transição de uma pose para outra, a mão deve estar na posição de respiração. A gente chama essa posição de alongé. Mãos que respiram, dizemos a mão que canta, especialmente no adágio. Então, quando a gente for transferir de uma posição para outra, a gente sempre tem que buscar essa fluidez, essa delicadeza do movimento. E para transferir sempre de uma pose para outra, a gente vai ter a posição do allongé para mudar de posição, tá? E eu sempre falo, a Vaganova, eu também sou, tá? A gente é meio que louco com as mãos, a gente vai corrigir dedinho por dedinho, braço por braço, o braço não tá lá de qualquer forma, a gente precisa dessa atenção especial para os nossos braços durante os movimentos e os por detrás, tá? Depois disso, a gente vai para mais um detalhe do método, que é os épaulements. Vocês sabem o que significa épaulement? Sim, mais ou menos, tem ideia? Bom, no método Vaganova, o épaulement são todas as posições do corpo que saem da posição en face, tá? A Evelyn perguntou até que horas ela. Tá umas 3h30, Evelyn, que eu gosto de falar. Todas as posições que saem da posição en face vão ser consideradas épaulement, principalmente quando a gente vira em diagonal, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, porque a Vaganova, ela cria um esquema dos pontos da sala, tá? Como a gente vai dividir e nomear cada ponto da sala. Tem diferença de método para método, e a Vaganova deixa ele de forma muito simples. Tá? Vocês conseguem ver aqui os pontos da sala? Onde a gente vai pensar sempre em sentido horário para a direita e a gente vai nomear cada ponto seguidamente. Então, o público, que são vocês, vai ser o ponto 1. A minha diagonal direita, frente, vai ser o ponto 2. A minha lateral direita vai ser o ponto 3. A minha diagonal de trás direita vai ser o ponto 4. As minhas costas, exatamente de costas, vai ser o ponto 5. A minha diagonal de trás esquerda vai ser o ponto 6. A minha lateral esquerda vai ser o ponto 7. E a minha diagonal frente esquerda vai ser o ponto 8. Então, é como se fosse um reloginho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos eplemas, o que mais a gente vai usar são os pontos 8 e o ponto 2, que são essas duas diagonais frente, tá? E o termo épaulement, ele vai ter subdivisões dentro dele, que vão ser as poses croisées, effacé e écarté, que também a gente vai chamar de pequenas e grandes, tá? E se eu preciso decorar tudo isso? Não, não preciso decorar tudo isso. Eu preciso ter uma noção do que a gente está fazendo para na hora de explicar para o aluno isso ficar claro. Eu não preciso decorar todos os nomes. Épaulement, croisé, devant, pequena pose. Não, não precisa decorar tudo isso, mas a gente precisa ter uma noção desses movimentos, tá? Para vocês entenderem. Toda pequena pose, que é num épaulement, estão com os braços abaixo da segunda. Então, quando eu tiver os braços embaixo, por exemplo, essa posição eu posso chamar de pequena pose. Os dois braços no allongé é uma pequena pose. Essa é uma pequena. Quando eu tiver os braços acima da segunda posição, então, por exemplo, eu tenho um braço na terceira e um braço na segunda, essa é uma grande pose. Se eu tiver essa posição em allongé, também é uma grande pose. Se eu tiver os dois braços aqui, é uma grande pose.
O braço em terceira é uma grande pose, tá? E quem vai definir se é pequeno ou grande sempre vai ser os braços, tá? Então, independente da altura da minha perna, eu posso ter uma grande pose com o pé no chão, ao mesmo tempo que eu posso ter uma grande pose com a perna alta. Eu posso ter uma pequena pose com o pé no chão e eu posso ter uma pequena pose com a perna alta. A pequena pose com a perna alta não é tão utilizada, mas existe, tá? Então, sempre que eu for definir o que é pequeno e o que é grande, é através é, da posição do braço e não da posição das pernas. Ficou claro isso? Depois disso, a gente vai precisar apresentar para os alunos, e isso acho que deve ser claro já para todo mundo, o que é croisé, o que é effacé e o que é écarté. Mas por que eu tenho que apresentar tudo isso, Stefânia, no método Vaganova? Porque a gente vai fazer realmente um estudo dessas poses e em tudo basicamente do método Vaganova a gente vai usar as poses croisé, effacé e écarté, inclusive na barra. Eu sempre falo assim, sabe quando a gente vai fazer a aula e a gente fala, tá muito cheia a aula, eu vou dar um grão-batimão, um adágio, eu falo para o aluno assim, vamos virar na diagonal para não bater? Então, no método Vaganova isso não existe. Quando a gente for virar na diagonal, a gente vai usar essa pose, a gente vai ter um estudo dessa pose. Então, ela não vai aparecer só nos grandes movimentos, ela vai aparecer no tandi, ela vai aparecer na sequência de plié como uma pose, ela vai aparecer no GT, no rond de jambe parterre, e a gente vai realmente estudar essas poses na barra, para que quando a gente chegue no centro, tudo isso fique mais fácil. Certo? Eu não vou entrar nos detalhes do que é croisé, facé, écarté, porque vocês já sabem sobre isso e depois aqui vai ter tudo aqui na nossa postinha, tá bom? Mas eu quero entrar em outro detalhe. Os arabesques do método Vaganova. Vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela, tá? A gente vai ter 4 arabesques no método Vaganova, sendo que 2 vão ser em effacé, que é o primeiro e o segundo arabesque, e 2 em croisé, que é o terceiro e o quarto arabesque. E atenção para essa última foto aqui. Esse arabesque não se chama terceiro arabesque no método Vaganova, certo? Isso no método Vaganova, esses 2 braços aqui, vai se chamar allongé. Ele não é um arabesque, tá? E aí, vamos lá para as nossas posições. A primeira coisa é que quando a gente colocar esse braço no arabesque, ele não vai ser esticado. Lembra que a gente não vai ter os ângulos muito fortes? A gente tem que ter essa suavidade no ângulo. Aqui, percebe que é tenso? Eu preciso pensar nesse cotovelo um pouquinho relaxado, mas é muito pouquinho, não é quebrado, tá? Aqui, ó, só um pouquinho, certo? Alguém perguntou se esse slide vai estar disponível? Sim, no final da aula eu vou mandar de presente para vocês todos os slides da aula de hoje, tá bom? Então, nunca quebra demais e nem estiquem demais. Até porque se eu esticar demais, eu perco o controle do braço, tá vendo? E quando a gente tem esse leve cair do cotovelo, leve, muito leve, a gente tem, ó, movimento do braço, tá? E aí, para colocar os arabesques, a gente vai se colocar na posição effacé primeiro. Tô aqui pro ponto 2, perna direita na base, perna esquerda lá pro ponto 6. E aí, o braço direito vai para frente e o braço esquerdo vai para o ponto 8. Não deixe esse braço abrir. Mantenha esse braço ó, como uma posição quadrada. Não deixe esse braço abrir, principalmente nesse início, porque a gente quer que elas tenham consciência do aplombe. Se elas abrirem o braço, elas vão abrir a posição e não vai dar certo, tá? Então, mantenha os braços aqui. A cabeça olhando lá para a mão. E o braço, ele é mais ou menos na altura do ombro. Ele não pode nem ser baixo, é muito alto. Mais para frente, quando elas forem quase profissionais, aí a gente pode mudar a altura desse braço conforme que elas forem dançar. Mas num primeiro momento, a gente vai ensinar as poses bem naturais, tá? Bem acadêmicas. Sim? Daqui para o segundo arabesque é só trocar o braço da frente. Então, o que está na frente vai para o lado e o que está do lado vai para frente e a cabeça vai para a diagonal. Todos os arabesques podem ser com o pé no chão ou alto, tá? Lembrando, não estica o cotovelo levemente inclinado. E a mão tem essa suavidade, percebe? Ela não tá muito esticada nem caída, sim?
Eu falo para os meus alunos, imagina que você está mostrando a unha, ó, olha a minha unha. E aí vocês vão ver a unha. Para a gente ir para o terceiro arabesque, a gente tem que trocar. Então, a perna que estava atrás agora vai para frente, para a base. E eu ponho a outra perna atrás. Eu estou na posição croisée. Sim? E o braço é o mesmo do primeiro arabesque. Direita na frente, esquerda do lado. Lembrando, esse não é arabesque, esse é longe, tá? Aqui. A gente não vai ter esse braço. Tem sempre o braço da perna que está atrás e está na frente. E por último, a gente vai ter o quarto arabesque, que é o mais difícil de todos, porque a gente vai usar a torção no corpo. Então, esse braço que está na frente, ele vai lá para trás, certo? Só que aí, a gente não vai pensar nesse braço como um na frente e um atrás. A gente vai pensar nesse lado, nesse braço, como os braços ao lado. Então, se vocês quiserem testar aí, pode ser sentadas mesmo, tá? Coloca a mão na cintura, coloco o aplombe, ativo o aplombe e pense em torcer essa parte de cima, tá vendo? De cima da minha calça aqui, ó. Pro lado e volta. E pro outro lado e volta. Mas sem fazer ombro, ó. O ombro não pode mexer. Quem mexe é só essa região lombar aqui, ó. E do meu abdômen. Sim, é como se eu quisesse virar meu ombro lateral e lateral. Agora põe o braço aqui na nossa segunda, um pouquinho para frente. Coloca a longê e vamos virar da mesma forma. Cresce o aplombe e torce. Tá vendo que esse braço não foi lá para trás? Porque se ele for lá para trás, deixa eu mostrar assim, ó, se ele for para trás, meu ombro vai subir. A gente tem que ter a linha fluida. Então eu tô aqui e ó, levo o braço. Eles continuam de lado. Eu vou virar de lado só para vocês verem. Tô aqui. Percebe que é como se eu estivesse de frente para vocês? Os braços ainda em segunda? E aí depois que elas entenderam isso, a gente coloca o quarto aberto para ele ter essa linha e não fazer isso. Percebem? Como tudo vai se encaixando. Eu preciso ter a linha fluida, eu preciso ter o aplombe para tudo dar certo no final. Ficou claro os arabesques? Sim? Muito bem. E aí, a gente vai ter um outro elemento muito importante do método, que é o caráter artístico. A preocupação com a parte artística é muito trabalhada dentro do método Vagan. E eles afirmam assim, no livro de Tarasov tem uma citação assim: se a composição como um todo é executada de maneira formal, sem sentimento, ou interpretada, sem sentimento ou interpretação, ela permanece apenas um convencional esquema coreográfico de movimento. Então, eu não posso apenas me mexer pensando no movimento sem me expressar artisticamente. Só que quando a gente fala em expressar artisticamente, eu sempre gosto de reforçar, não é sobre o sorriso, não é sobre o aluno estar sorrindo, é como ele vai se mover dentro das posições. Então, vamos lá ver uma coisa. Por exemplo, se eu estiver aqui, ó, e eu só abrir o braço, é só um movimento, certo? Agora, se eu estiver aqui e fizer isso, percebe que eu tenho uma parte artística muito maior? Então, aqui, tô com o braço na segunda. Eu posso só fechar o braço. E isso é um movimento pelo movimento. Agora, isso adicionando a parte artística. Percebe que meu corpo inteiro fala? Então, a gente vai buscar dentro do método essa coordenação do corpo inteiro falar. Quando eu for respirar, o meu corpo inteiro respira, não é só a minha respiração, o meu nariz que vai respirar. Eu vejo que o meu peito respirou junto, o ombro não subiu, mas eu respirei com o corpo inteiro. A minha cabeça vai mexer junto com o meu braço, não é só meu braço e meu olho. Tudo tem que falar. E é isso que vai trazer o caráter artístico do método Vaganov. Então, quando vocês forem ver vídeos aí na internet, presta atenção nesse detalhe de como que elas vão mover esse corpo, que não é só o braço, não é só a cabeça, é um conjunto de tudo isso. Deu até aí? Dúvidas? Sim? Eu sei que vocês estão saindo, mas eu prometo que eu vou terminar agora.
A gente vai para a última fase para terminar. E eu sempre gosto de terminar essa primeira aula com uma citação, tá? Que eu acho é, muito expressiva pela Vaganova. Isso não foi ela que falou, foi uma das alunas dela que falou. Na verdade, foi a Krasovskaya, que foi aluna da Vaganova e se tornou historiadora. A sabedoria da Vaganova, talvez por causa de sua luta com suas próprias falhas, permitiu que ela encontrasse um grão de talento onde ninguém mais poderia ver. Sua autoconsciência como professora tornou-se mais aguda, à medida que ela desenvolveu a visão que a encorajou a ficar com um aluno que todos ignoravam. Percebam que ela não selecionava os alunos. Ela o fez obsessivamente, tentando de todos os meios ignorar uma centelha dada pela natureza. Seus métodos variam dependendo da qualidade do material. Aparentemente, ela achou menos interessante trabalhar com alunos cujos corpos pareciam ter sido feitos de maneira ideal para a dança, mas que eram incapazes ou não queriam superar a inércia ou a preguiça. Então, eu sempre gosto de terminar com isso para deixar muito claro que ela não escolhia os físicos, ela queria trabalhar com o material que ela tivesse, independente do aluno. E como ela fala ali, a gente tem um programa de ensino e ele vai ser aplicado, às vezes, de maneira diferente, de um para outro e para outro. Eu vou ensinar uma coisa mais rápido do que para outro, ou para outro eu vou ter que dar mais atenção no detalhe. E a gente sempre vai ter esse olhar muito individual para o aluno dentro do método Vaganova. E é isso que faz com que todos consigam chegar num nível avançado. Tá? Então, quando a gente vê aquelas aulas muito homogêneas, é porque existe esse olhar também individual para o aluno para a gente suprir as necessidades e as dificuldades de cada um. Ficou claro isso? Sim? Muito bem. A gente vai terminar por aqui. Na próxima aula, nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, tá? Não vai ter aula amanhã, vai ser na quarta-feira, 1 hora de novo. E a gente vai falar sobre os padrões do método Vaganova. Então, a gente vai estudar cada padrão que existe no método e seus detalhes e como vai ser ensinado, tá bom? O Leandro perguntou, existe um livro de uma das alunas da Vaganova que tem informações sobre aula, você sabe qual? Existe um livro, Leandro, chamado Vaganova Today, que é um livro onde tem várias visões da Vaganova, de alunos, de pessoas que trabalharam ao lado dela, e tem esse olhar dessas pessoas que estavam ao lado dela sobre ela. É um livro sensacional. Tá? Inclusive, essa passagem da Krasovskaya está nesse livro. Tá? Muito bem. Vamos, antes de terminar, tirar uma foto com quem está aqui? E com quem sobreviveu até o fim? Vamos? Então, abram as câmeras aí. Abre a câmera, todo mundo. Vocês vão ter que ficar parados porque a gente tem que tirar. Tem quatro coisas aqui para eu tirar foto, tá? Que tem muita gente na aula, muito bem. Até que sobrevivemos muitos na aula. Bora lá? Prontos? Ixi, tem alguém que eu tô vendo só a janela. Dá um sorriso lá. Prontos? Peraí. Ô, João, vem aqui. Eu tenho um aluno que está assistindo presencialmente. Peraí, deixa ele vir aqui para ele participar da foto. Fica lá, não se mexam. 1, 2, 3. Peraí, fica aí que eu tenho que trocar a página. Sorriso. 2, mais um. Ixi, essa página aqui, todo mundo tá fechado. E a última. Muito bem. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Desculpa demorar tanto com a aula, mas é que tem muitas coisas pra gente falar, discutir e passar pra frente. Eu sou apaixonada por Vaganova, então eu ficaria aqui, ó, horas e horas falando. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se quiserem me marcar lá no Instagram, eu vou adorar ver quem estava na aula, para eu também seguir de volta e a gente ir trocando, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar. Eu vou, inclusive, abrir lá no Instagram uma caixinha, e aí, se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando por lá, certo? Muito obrigada, beijo, tenha um ótimo dia.